capítulo 5, livro dos Atos dos Apóstolos, versículo de número 11. Capítulo 5 e versículo 11. Está escrito: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Quantos dizem amém? E quem tem coragem de dizer um glória a Deus? Amém. Quem está empolgado para continuar ouvindo a voz de Deus essa noite aqui? Eu quero deixar uma palavra. Deixar uma palavra na certeza de que aquilo que eu não vou acompanhar com os meus olhos vai estar acontecendo. Quero deixar uma palavra, acreditando que esta é a minha missão, ofício, dever para esta noite. Apresentar a vocês algumas coisas, algumas movimentações, algumas advertências, para que como igreja nós façamos uma leitura muito necessária a respeito de algumas expectativas dos céus para nós, neste ano que está começando, o 24º ano que está iniciando para a videira. Eu gosto muito dos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, porque gosto de ver a igreja se movimentando, gosto de ver a forma como ela se articula, gosto de ver os desafios que surgem diante dela, aprendo sempre muito. E aqui não foi diferente. A igreja estava vindo de um susto, de algo que, pensando de maneira muito fria, poderia ter atrapalhado gravemente o desenvolvimento da igreja. Ocorreu um episódio lamentável, trágico, medonho, assustador. Eu estou falando da morte do casal Ananias e Safira, durante um momento de entrega de ofertório, surpreendendo naturalmente a muitos que talvez pudessem acreditar que o aspecto mais severo do ambiente de culto pudesse ter sido eliminado juntamente com o término da dispensação da lei. De repente, em plena graça, nos primeiros passos da igreja, sem uma preocupação que normalmente é tão comum de que nós tenhamos, gerar casos, situações embaraçosas que possam afastar as pessoas ou fazer com que elas tenham sobre nós um olhar ruim, estranho, antipático. Mas Deus, caminhando de forma assim bem alheia a essas preocupações pequenas, Deus faz o que entende que deveria ser feito. Morrem Ananias e Safira, e ao contrário do que se poderia esperar, aquilo não impacta o crescimento da igreja, aquilo parece alavancar o crescimento da igreja. O que acontece não é uma retenção de crescimento, mas uma qualificação no crescimento. O episódio da morte de Ananias e Safira, ele não freia o crescimento da igreja, ele qualifica o crescimento da igreja. Ele lapida o crescimento da igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque veja bem
como a Bíblia apresentou para nós que as coisas começaram a acontecer logo depois. A Bíblia diz assim, olha, quanto aos outros, diga bem forte após mim, quanto aos outros. Pergunte-me, que outros? Esses outros são chamados assim pela Bíblia para determinar um grupo que tornou-se antipático à igreja. Mais do que isso, um grupo que tomou com a igreja uma relação de medo. Quanto aos outros, sigo a ler o texto, não ousavam se ajuntar com a igreja. O episódio da morte de Anias e Safira cria uma imagem de austeridade, de seriedade, que foi importante para colocar algumas coisas em seu devido lugar. Apontar o caráter estreito da porta. Eu ouvi um aleluia lá atrás, baixinho, com medo. Vou tentar de novo. Apontar o caráter estreito da porta. Apontar a importância da ética no ambiente de culto. E estas pessoas, ao verem isso, diz a Bíblia, que eles tinham medo. Eles tinham o quê? Eu tenho uma coisa para dizer, não tenha medo de que as pessoas tenham medo da igreja. Existe um grupo que a Bíblia chama de outros. Eles devem ter medo da igreja. Pastor, mas isso não seria um jeito errado da igreja lidar com a sociedade, da igreja se apresentar, da igreja se relacionar? Não, é necessário. Agora, observe que ao mesmo tempo que um grupo chamado na Bíblia de os outros, eles têm medo de se aproximar da igreja, o verso seguinte diz, e a igreja ia crescendo. Como é que ela cresce se existe um núcleo de resistência que teme, que tem medo de estar nela, que não quer estar nela? Esta igreja consegue despertar duas coisas, eu profetizo que é o que nós vamos conseguir despertar: medo e paixão. Ao passo que alguém precisa olhar para a igreja e entender que não somos uma agremiação, não somos um clube, não somos uma sociedade, mas somos um organismo vivo e cheio do Espírito Santo. Ao passo que alguém deva de fato ter medo de se associar a nós, caso suas intenções não sejam puras, caso suas ideias não sejam íntegras, caso suas motivações não sejam corretas, que eles tenham medo, mas que ao mesmo tempo Fortaleza tenha paixão por ser igreja. Medo e paixão. Aleluia. Medo e paixão. Enquanto alguém quererá desesperadamente não se associar à igreja, porque terá medo dela, alguém quererá desesperadamente ser igreja, porque estará apaixonado por ela. Pastor, como a gente lida com isso? Com maturidade. O apóstolo João explicou um cadinho disso para nós. Disse assim, ó, pareciam que eram dos nossos, mas não eram. Então, esses são os outros. Os outros serão um departamento sempre existente na humanidade. O nosso problema é que nós não entendemos a existência destes outros e queremos transformar ou travestir esses outros em nossos. Enquanto os nossos são nossos, os outros são outros. Se os outros desejarem se tornar dos nossos, estamos com as portas abertas. Mas enquanto querem ser como os outros, que temam a igreja e o Deus da igreja. Aleluia! Aleluia! Escute bem. A igreja está nessa movimentação, conseguindo despertar medo e paixão. Até que eu fui cativado, pego por algo tão maravilhoso que li no verso de número 14. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais de sorte. Perdão, o verso é o 11 que eu quero ler. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Aqui que eu queria estar. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. A igreja que no capítulo de número 2 está no cenáculo, num pavimento superior em Jerusalém,
aguardando que do alto fosse revestido de poder, segundo a promessa de Atos 1:8. Esta igreja, com 120 pessoas, começa a crescer. E crescida esta igreja, não cabendo mais neste espaço ou em outros espaços domésticos, ela toma para si, ela loca, ela se reúne, ela toma para si um espaço dentro da estrutura do Templo de Salomão. Se você for embora, volte agora, preste atenção. Esta igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, essa igreja transformada, purificada, santificada, justificada, esta igreja cuja expectativa de Jesus, pedra angular, era destituí-la, desassociá-la de muitas coisas e abrir seus olhos para a compreensão do que era real e necessário. Esta igreja se reúne. Esta igreja toma para si, entre aspas, uma dependência, um espaço dentro da mega estrutura do templo, este templo reformado por Herodes. Esta parte específica do local onde a igreja vai se reunir, ela é chamada na Bíblia de Pórtico de Salomão, ou Alpendre de Salomão. Há uma citação anterior a esse mesmo espaço, essa mesma dependência do templo, quando Jesus estava passeando por lá. E os discípulos começaram a apontar as grandezas do templo, e Jesus disse: eu digo a vocês que este templo ele é destruído e eu o reedifico em 3 dias. Este lugar, Alpendre de Salomão, ou Pórtico de Salomão, tem uma baita importância histórica e religiosa. Pergunte por quê? Porque daquele templo original levantado por Salomão, lá atrás, cuja planta foi dada a Davi, a execução dada a Salomão, deste templo estima-se que a única parte original sobrevivente seja exatamente este pórtico. Então vamos lá. Salomão levanta um templo, quem está aí diga amém. Salomão levanta um templo. Esse templo é destruído na invasão da Babilônia. Esse templo é reedificado por Zorobabel. Esse templo é reformado por Herodes. E estima-se que da estrutura que temos agora no 1º século, nos dias da igreja primitiva, apenas uma parte seja a sobrevivente do projeto original do Templo de Salomão. E é esta parte, um pórtico, que a igreja decidiu se reunir embaixo. Então a igreja que está começando, se movimentando, se estruturando, entendendo o que deveria abraçar, o que deveria desprezar, ao que deveria se associar, ao que deveria se desassociar. Esta igreja que ainda está se compreendendo, ela vai se movimentar do cenáculo para debaixo de um pórtico, Pórtico de Salomão. Nós estamos falando de um telhado, como esse aqui, um telhado grande, extenso, que poderia ser capaz de congregar um número bastante grande de pessoas. Não estou dizendo que seja propriamente deste tamanho, mas fato é que é um telhado suficientemente capaz de abrigar um número grande de pessoas, porque a Bíblia está dizendo que a igreja estava em crescimento. Então esta igreja se coloca exatamente debaixo deste teto. Quando eu li isso, meu espírito tremeu. Porque veja bem, uma coisa é eu, inclusive, no próximo mês, permitir o Senhor, vou trocar eu e minha esposa o teto de sobre a nossa cabeça. Vamos sair de uma rua e vamos para uma outra, umas 2 ruas para trás. Eu vou trocar o teto sobre a minha cabeça. Uma coisa somos nós fazendo as nossas mudanças, mudando o chão que pisamos, ou mudando o teto que está sobre as nossas cabeças. Uma outra coisa é a igreja primitiva fazer isso, num contexto amplo que abrange questões espirituais e proféticas. Para a igreja primitiva, suas alocações não são como as nossas mudanças de templo. O que a igreja primitiva está fazendo ecoa no mundo espiritual. Eu já quero lhe avisar
que se tiver algum doido além de mim, a hora de você se manifestar é agora. Porque eu vim de Deus para entregar algo que racionalmente é loucura, mas para os que creem é poder de Deus. Então, por favor, pegue a mão de alguém, dá uma chacoalhada nele e diga: aperta o cinto, se liga no céu, porque vamos entrar numa seara altamente profética e espiritual. Esta igreja, a igreja do primeiro século, está se metendo debaixo de um teto. Esta igreja, a igreja do primeiro século, está se alocando para se reunir debaixo de um teto, mas não é um teto qualquer, que leva qualquer nome, não é um teto qualquer, de um lugar qualquer. Esse lugar tem nome, eu já disse umas 5 vezes e vou dizer mais uma vez: é o Pórtico de Salomão, é a igreja da graça, é a igreja do sangue, é a igreja de Jesus, alocada debaixo do teto de Salomão. É a igreja da graça, é a igreja perdoada, é a igreja de Jesus, alocada debaixo do teto de Salomão. Aí o Espírito de Deus começou a me dizer: Eduardo, agremiações podem mudar de teto, clubes podem trocar de espaço, mas quando a minha igreja escolhe uma plataforma para colocar os pés e um teto para estar sobre a cabeça dela, ela está escolhendo cobertura, referência e subsídio. E eu não quero que a minha igreja esteja subsidiada, confiada e nem alicerçada em Salomão, porque a igreja é minha, é minha, é minha e é minha. Pastor, mas o que o senhor tem contra o irmão Salomão? Absolutamente nada. O que o senhor tem contra Salomão? Inclusive anteontem eu preguei sobre ele. O que você tem contra Salomão? Nada. Mas preciso só lhe dizer uma coisa: Deus nunca apresentou nem apontou compromisso nenhum de que o ministério de Jesus ou a igreja tivessem qualquer ligação com Salomão. Nunca houve nenhum apontamento bíblico que desse conta de que entendêssemos que o ministério de Jesus e a igreja teriam qualquer ligação com o templo de Salomão, mas tinham com o tabernáculo de Davi. Mas por quê? Por que não o templo de Salomão? Teria Jesus apresentado desdém quando passeava pelo templo e os discípulos empolgados falando a respeito do pórtico de Salomão, e Jesus desdenha? Não, Jesus já tinha dado uma senha. Quando eles passeavam no templo e estavam no pórtico de Salomão e eles enaltecem o pórtico, Jesus já tinha dado uma senha, não de desdém, mas que eles entendessem que a importância que eles pensavam que aquilo tinha, não tinha mais para eles. O Senhor disse no profeta Amós, capítulo 9, verso 11: naquele dia tornarei a levantar. O que, pastor? O templo de Salomão? Não, o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas. O Senhor disse em Isaías capítulo 16 e verso 5: porque um trono se firmará em benignidade sobre ele, aonde? No templo de Salomão? Não, no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue. O Senhor também disse no capítulo 4, verso meia dúzia: e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio esconderijo contra a tempestade. Agora olhe para mim, é um assédio, é cativante, é interessante, é convidativo para a igreja meter-se debaixo do teto de Salomão, porque sempre será convidativo, sempre será cativante que busquemos estar à sombra dos grandes vultos da história. Sempre será cativante e convidativo que nos metamos debaixo dos tetos com as referências das riquezas de Salomão, poderio e governo. O grande desafio que a igreja do século I vai começar a lidar aqui, meus irmãos, é entender que o que Jesus tem para ela não é a associação com nome algum senão o nome dele. Vou de novo: o que Deus tem para ela não é a associação com nome algum senão o nome dele. O que Deus tem para ela não é que ela esteja à sombra do teto de Salomão, mas que ela esteja
a sombra do onipotente. Oh, por favor, pegue a mão de alguém que está do seu lado aí e diga para ele: chegou a hora de sair debaixo dos tetos da confiança dos homens, da confiança das pessoas, e ir para a rua, ser igreja na rua, exercer poder e graça fora dos tetos. Eu gosto de dar meu endereço. É gostoso. Aonde é que você está se reunindo? No Pórtico de Salomão. Eu gosto, como igreja, de dar meu endereço associado a Salomão. Eu gosto de me associar à sua grandeza. Eu gosto de pegar carona na sua historicidade. Eu gosto de pegar carona na sua riqueza. Gosto de pegar carona no seu poderio. Mas eu estou vendo Jesus olhar para a igreja e dizendo: vocês não vão ficar aí muito tempo não, porque eu não paguei preço de sangue no Calvário para vocês levarem outro nome senão o meu. Ou vocês saem daí, ou eu tiro vocês daí ao meu modo e à minha maneira. Porque quem subiu na cruz não foi Salomão, quem subiu na cruz fui eu. Quem pagou preço por vocês não foi Salomão, quem pagou preço por vocês sou eu. Está na hora de vocês entenderem que a dependência de vocês está em mim, está em mim. Quem vai fazer sou eu, quem cobre vocês sou eu, quem sustenta vocês sou eu, quem guarda vocês sou eu, quem enche vocês sou eu, o sopro de vocês sou eu, a inspiração de vocês sou eu. Oh, aleluia. Você acha que é à toa que quando a igreja começou a viver um nível de milagres que cumpriram o que Jesus disse? Porque ele disse: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. E a primeira evidência que eu vejo disso no livro dos Atos dos Apóstolos, um milagre que eu não vi no ministério de Jesus, vai acontecer no ministério de Pedro. A sombra de Pedro vai curar. Agora olhe para mim, quando é que a sombra de Pedro curou? O milagre da cura dos enfermos pela sombra de Pedro aconteceu debaixo do pórtico de Salomão ou aconteceu no meio da rua, tendo o céu como teto? Eu preciso que você entenda que os maiores milagres que estão aguardando a igreja brasileira vão começar quando nós sairmos debaixo dos tetos errados. Eu estou aqui para dizer que os maiores milagres que essa cidade já viu vão acontecer com a igreja quando tivermos coragem de nos desassociarmos das figuras erradas, expectativas erradas, expectações erradas. Debaixo do pórtico de Salomão não tem sombra para Pedro curar, mas no meio da rua a sombra do apóstolo começou a assombrar o inferno. É lá no meio da rua que o poder de Deus vai começar a se manifestar através de nós. É lá. Vamos convidados até lá. Vamos às ruas, vamos para fora, vamos sair debaixo deste teto de referências. Vamos ousar crer que o sangue de Jesus nos guarda e que o filho de Davi é por nós. Muitos apóstolos estavam cheios da graça de Deus naqueles dias. Quem está aí, diga amém. Todos eles cheios da graça de Deus, todos eles cheios do Espírito Santo, todos eles capacitados para milagres. Mas quando olho a pessoa em particular que vai executar este milagre, enxergo que é o apóstolo Pedro. E eu não tenho como não associar uma preciosidade que está bem diante dos meus olhos, porque este homem verá sua sombra curar.
Este homem verá sua sombra levantar doentes. Este homem verá poder de Deus sendo exercido e fluindo através da sua sombra. Quando eu olho e lembro do encontro que Jesus teve com este homem, eu descubro que o encontro que Jesus teve com ele está ligado a uma linda profecia messiânica de Isaías, que está ligada não só aos primeiros discípulos, mas sobretudo está ligada à Galileia. Isaías escreveu no capítulo 9 que a Galileia, que havia sido anteriormente entenebrecida, seria enobrecida junto ao caminho do mar. Sobre o que Isaías estava falando, senão sobre os passos de Jesus, o Filho de Deus, junto ao mar da Galileia, na escolha dos seus primeiros discípulos e na sua primeira grande cruzada de milagres que na Galileia aconteceu. Agora escute muito bem, porque o evangelista Mateus, em concordância com Isaías, assim falou sobre a Galileia: o povo que andava na região da sombra da morte. De novo, repete após mim: o povo que vivia na região da sombra da morte. Estes galileus são apontados na Bíblia como um povo que vive na região da sombra da morte. Então este Pedro que está sendo usado no capítulo 5 de Atos, é alguém que vem de lá, da Galileia, da sombra da morte. Para eles, diz Isaías, brilhou uma maravilhosa luz. Mesmo estando vivendo na região da sombra da morte, não foram engolidos pela morte, não foram vencidos pela morte. Eu não sei como era exatamente a vida de Pedro quando encontrou-se com Jesus. Certamente precisava de Jesus, certamente queria Jesus, certamente necessitava de perdão, aceitação e tudo mais. Mas uma coisa é certa sobre Pedro: ele estava vivo quando encontrou Jesus. E se estava vivo quando encontrou Jesus, é porque a sombra da morte da Galileia não havia o vencido até aquele dia. Não é por acaso que o Senhor pinça justamente alguém que venceu a sombra da morte e dá a este alguém agora o poder de ter em sua sombra poder para produzir saúde e vida. Eu queria que com muita alegria você olhasse lá para trás e tivesse certeza de uma coisa que eu vim lhe dizer: cada coisa que você venceu autoriza você agora. Tudo que você venceu autoriza você agora. Todas as sombras que você venceu autorizam você agora. Todos os dramas que você venceu, você tem autoridade sobre eles agora. Então levante a tua cabeça, porque tudo que não te venceu lá atrás, você tem poder para testemunhar agora. Este é o homem pinçado pelo Senhor, num grupo de 12 apóstolos, todos eles cheios do Espírito, capacitados, mas é Pedro quem fará isso. Agora, eu amo ver o relato do escritor do livro dos Atos dos Apóstolos ao dizer: as camas estavam no meio das ruas, os leitos também, as camilhas fora dos hospitais. E eu amo lembrar que quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos foi um médico. O médico estava olhando diante dos seus olhos o desbaratamento do sistema clínico dos dias. Não é por acaso que ele cita termos tão específicos. Ele cita leito, camilha, cama. Ele conhece a diversidade daqueles elementos porque dizem respeito à sua área de atuação. O médico Lucas está olhando a medicina ser virada do avesso. Ele está dizendo: os leitos saíram dos hospitais, foram para o meio da rua, as camilhas saíram das casas, estão nas calçadas. Eu, o médico, estou vendo as coisas
distorcidas, contorcidas, invertidas. Eu, o médico, estou olhando aquilo que eu sempre entendi que deveria estar naquele lugar, mas está ali, deveria estar lá, mas está do lado de cá. E a sociedade está vivendo uma revolução que eu não entendo ainda, mas estou escrevendo para vocês. É lindo perceber quando aquelas pessoas que militam numa área, conhecem uma área, defendem uma área, estudaram numa área, exercem uma área, começam a ver a área que conhecem ser transtornada pelo poder do evangelho, começam a perceber que o lugar da cama que era lá veio para cá, o lugar da decisão que era assim foi para colar. E eu estou de Deus aqui para liberar uma palavra. Vai ser diante dos olhos de todos aqueles que conhecem suas respectivas áreas que o Senhor vai dar um nó na cabeça, vai dar um nó na cabeça da medicina, um nó na cabeça do direito, um nó na cabeça da política, um nó na cabeça da engenharia, um nó na cabeça da filosofia, porque quando o reino de Deus chega, as movimentações começam a ser totalmente sobrenaturais, do mesmo jeito que Lucas testemunhou o desbaratamento do sistema hospitalar. Eu estou profetizando que gente vai olhar diante dos seus olhos Deus fazer o que eles não entendem e terão que dizer: isso é poder de Deus. Debaixo desse poder que tira as coisas dos seus aparentes devidos lugares, debaixo desse poder que move com as estruturas, que surpreende os elementos, confunde os elementos, debaixo desse poder, Lucas está testemunhando. As camilhas eram postas no meio da rua, os leitos transportados para as calçadas, para que ao menos, eu disse para quê? Não, muito fraco, eu disse para quê? Para que ao menos, eu fiquei preso nessa palavra, ao menos, a sombra de Pedro passando pudesse os curar. Você consegue entender o que essas pessoas estão querendo? Ao menos, pelo menos, vamos usar uma coisa bem nossa, da nossa língua, pelo menos a sombra. Se não posso ter o toque, pelo menos a sombra. Se não posso ter a visita, pelo menos a sombra. Se não posso ter o impor das mãos, pelo menos a sombra. Você percebe que fase é essa que a igreja está vivendo? Você percebe que o que Jesus está dizendo é o seguinte: foi oferecido tanta coisa àquelas pessoas, elas nunca quiseram, mas agora pelo menos uma sombra elas estão querendo. Eu não sei se você entende, mas nós estamos caminhando para essa fase. Nós colocamos banquetes diante dessa sociedade, eles não quiseram. Nós colocamos pratos fartos diante dessa sociedade, eles cuspiram. A igreja ofereceu tanto e nunca quiseram, mas estamos caminhando para a hora que ao menos algo da igreja eles vão querer, ao menos um vídeo para assistir, ao menos um áudio no WhatsApp, ao menos uma expressão, ao menos uma palavra, porque houve o tempo onde muito foi oferecido e igualmente negado e desprezado, mas haverá tanta fome de Deus na terra. Alguém levantou a mão lá atrás. Haverá tanta fome de Deus na terra, que aquela pessoa que você tanto convidou para ir na igreja e nunca quis vir, ao menos o link de um culto ela vai te pedir para mandar, ao menos um áudio de como foi a mensagem ela vai te pedir para mandar. Eu não sei por quanto tempo alguém tem desprezado aquilo que você tem oferecido, mas o tempo da fome, da sede de Deus em níveis ainda não conhecidos está chegando, e ao menos algo da igreja essa sociedade quererá. Ao menos, essa era a expectativa deles. Ao menos o quê? Ao menos a sombra. Repete bem forte após mim. Ao menos a sombra. Só a sombra, repita, a sombra. Mais forte, diga a sombra. Não sei se você consegue, provavelmente não, mas eu estou caminhando aqui, acho que muita gente consegue ver. Tem uma sombra minha bem grande aqui bem ali, né? Acho que muita gente está conseguindo ver. Olha que sombra grande, mas que a gente até ensaiou essa hora, eu e o pessoal da iluminação, para poder me ajudar na ilustração. Olha que sombra, olha, maravilha.
Sabe a que essa sombra se deve? Sabe por que seria ridículo? Sabe por que seria de uma presunção que beirava o ridículo? Eu ter qualquer tipo de vaidade sobre aquela sombra? Porque se aquela luz ali apagar, pastor, aonde você quer chegar? Não, eu já cheguei. Pedro, não alimente presunção sobre sua sombra. Ela só existe porque alguém um dia disse: haja luz. Oh, aleluia! Levante a sua mão mais alto que você puder. Pode se preparar, coisas tremendas vão começar a acontecer. O que ainda não vimos, o que ainda não ouvimos, operação de milagres, salvação em massa, a sombra da igreja. Mas não nos envaideçamos, a sombra é nossa, mas a luz é dele. Quem reconhece que é dele, solte um brado de júbilo. Quem reconhece que é dele, libere o grito de vitória. Não posso falar se a palavra não me chegar aos ouvidos. Não posso andar se não estiver calçado com o sapato, as sandálias do Evangelho da Paz. Eu não posso fazer coisa alguma se não vier dele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu expulso na autoridade do nome de Jesus, a começar pelo meu, de todos os corações aqui esta noite, qualquer indício de presunção ou soberba, porque vem dele, vem dele, vem dele, vem dele, vem. Vem dele. Pedro, sabe por que você tem uma sombra? Porque eu tenho a luz. Sabe por que você produz uma sombra? Porque eu produzo a luz. Você não diz haja sombra, mas eu disse haja luz. Tudo que você projeta vem de mim. Tudo que você transmite passou por mim primeiro. Ninguém tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Eu me lembro de Pilatos diante de Jesus dizendo: minha sombra é grande, posso mandar prender e soltar. Jesus dizendo: pois tu só tens essa sombra porque meu Pai te deu a luz. Tu só tens esse poder porque meu Pai te deu. Eu caminho para a reta conclusiva. Agora olhe para cá, por favor. A irmã disse que não tem pressa. Agora olhe para cá. Porque a sombra de Pedro, e se existe uma coisa que é extremamente necessária ao se aplicar um texto, é buscar as aplicações práticas, reais, verdadeiras. E embora eu obviamente creia que Deus pode fazer exatamente isto hoje, embora eu naturalmente creia, como continuista que sou, que todos os milagres que estão registrados na Bíblia podem ser operados por Deus nos dias de hoje, a hora que Ele quiser, porque Ele não mudou. Embora eu creia que minha sombra pode curar, se Deus assim quiser, eu preciso entender a amplitude da aplicabilidade disto, para entender que o que está apontado aqui não tem apenas seu efeito literal, a sombra literalmente, mas um mistério que pode ser alcançado por todos e que já estamos vivendo e nem entendemos ainda a ligação que tem com isso aqui. Porque veja bem, eu tenho 1,82 m, acho que é isso, 1,82 m. E com 1,82 m eu conheço muito bem
qual é a capacidade que eu tenho de tocar algo. Com 1,82 m e com a extensão de braço que eu tenho, eu sei muito bem que aquele pedestal lá não pode ser tocado por mim. Mas eu não sei se você está vendo daí. Mas a minha sombra está tocando o pedestal lá. Portanto, entender o sentido prático, profético e atual de uma igreja que tem poder na sua sombra, é entender que a sombra é uma extensão de você. Ela está onde você não pode estar. Ela cobre o que você não pode cobrir e chega aonde você não pode chegar. Então pegue a mão de alguém que está do seu lado agora, dá uma acordada nele e diga assim: o poder da sua sombra nos dias de hoje é que você está aqui, mas há poder, a graça e a favor saindo de você e alcançando onde tuas mãos não tocam, teus pés não pisam, teus olhos não enxergam. Uma igreja que tem poder na sombra é uma igreja. Aleluia! O corpo não pode ocupar mais de um lugar no espaço físico ao mesmo tempo. Isso é física. Se eu estou aqui, não posso estar lá. Se eu estou lá, não posso estar aqui. Um corpo massivo não pode ocupar mais de um lugar no espaço ao mesmo tempo. Mas eu estou aqui e minha sombra está cobrindo lá. Eu estou aqui, minha sombra está tocando lá. Eu não posso estar em múltiplos lugares, mas a voz que Deus me dá, a voz que Deus dá à igreja, ressoa e ecoa para chegar aonde Ele quiser. Pedro não poderia imaginar que a igreja de 2024 teria uma sombra chamada YouTube. Pedro não poderia imaginar que a igreja de 2024, que os apóstolos de 2024, que os pregadores de 2024 teriam uma sombra chamada rede social. Que enquanto meus pés estão numa geografia, aquilo que Deus me deu está sendo semeado em todo o planeta. Deus sabe o jeito de usar suas sombras a cada tempo. Levante a mão mais alto que você puder. Libere um grito de glória a Deus e um brado de aleluia. Agora eu me atenho a uma palavra, duas aplicações. Encerro aqui. A sombra de Pedro passava. Repete comigo, por favor. A sombra de Pedro passava. Por que a Bíblia não diz que ele ficou parado? Por que a Bíblia fez questão de dizer que tudo que está acontecendo enquanto ele está? Enquanto ele está? Pastor, a quem isso diz respeito? A ele e aos outros. Isso protege ele, protege os outros. Isso defende ele, defende os outros. Guarda ele, guarda os outros. Por quê? Porque não é para a sombra parar. A sombra tem que passar. Porque se Pedro parar, se sua sombra parar, e se alguém estiver na sua sombra, enquanto ele está parado, está errado, não pode. Ele estaria usurpando uma característica que é somente de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar só na sombra dele, as outras só passam. Tenho algo muito sério para dizer para você. Por mais que você tenha dons, por mais que Deus te use, não queira usurpar uma qualidade que não é sua. Pare de reter pessoas na sua sombra.
Pare de fazer com que pessoas se estacionem na sua sombra. Deus tem muitas contas a acertar com muita gente que anda usurpando algo que é somente dele. Sombras de profetas não são para ninguém descansar. Sombras de profetas não são para ninguém descansar. Profetas não produzem sombras para que ninguém descanse nelas. Profetas produzem sombras e passam. Mas o grande problema é que a nossa vaidade nos diz: fica. Porque é gostoso ver que alguém se acostumou com a minha sombra. Me envaidece, mexe comigo perceber que alguém já não faz nada se não ligar para mim e perguntar se eu tenho uma palavra, uma revelação. Não vai embora não, fica só mais um pouquinho. Então eu gosto disso porque mexe com minha vaidade, porque eu gosto de ver que o empresário só se movimenta no seu novo negócio se ele ligar para mim e perguntar se eu tenho uma palavra de Deus, porque a mim está sendo mais conveniente mantê-lo debaixo da minha sombra do que indicar a sombra de quem é devido para ele viver debaixo. Então eu tenho uma palavra de Deus para você que está aí me ouvindo agora. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. O Senhor mandou te dizer: o último que tentou usurpar uma posição que é minha, você deveria saber qual foi o fim dele. Então não usurpe posições que são minhas. Exerça influência, mas passe. Seja bênção, mas passe. Não estacione ninguém na sua sombra. Esse mérito só tem um que é digno: o onipotente. Agora era bacalabaxeia. Cuidado para determinadas culturas, determinadas formas, jeitos, manejos, maneiras de lidar com pessoas, liderados, se torna um exercício usurpador de um poder que não é nosso, uma autoridade que não é nossa. O Senhor me trouxe para dizer: seja feliz e grato por eu te dar uma luz e você ter uma sombra que passe e influencie pessoas. Agora, se você se exceder nisso, adivinha o que eu vou fazer? Eu apago a luz. Respeite, a luz é dele. Se ele apagar a luz, eu não tenho nada, não tenho palavra, não tenho dom, não tenho ministério, não tenho graça. Eu só tenho uma sombra, eu só tenho uma sombra. A glória é dele, a luz é dele,